André, eu sou físico, né, de formação. E a Cris? Eu tenho 39 anos, sou nutricionista. Deve ter sido uns 25 a 30 para isso. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom, Karina? Tudo jóia, e você? Tudo bem, minha esposa está aqui do lado. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem, eu vou jóia. tentar deixar eu junto aqui. Isso, deixa juntinho aí para vocês dois aparecerem. Obrigada, primeiramente. Desculpa todo o rolo de horário, mas vocês têm filho, né? Vocês sabem como que funcionam as coisas. Agora mesmo ele estava gritando aqui, quer mamãe, quer mamãe, quer mamãe. Aí a gente deixa lá Nossa, eu não e vai tá um resolver. caos para dormir ultimamente, né? É, eles tomam umas liberdades que eu falo, gente do céu, essas crianças, elas parecem que têm 18 anos já, né? Coisa de louco, mas a gente. Isso na birra, né? Na obediência eu não tenho 18 anos. O meu tá ficando de castigo todo dia. Eu falei, gente, não tem um dia que você não fica de castigo, menino. Tá terrível, assim, ó, todos os dias põe de castigo lá para ficar na cantinha do pensamento, mas não tem jeito, não tem jeito. Mas tem que fazer, né? A gente tem que fazer, dá dó, mas a gente tem que fazer. Tá difícil. Nossos, eles têm uma competição muito grande entre eles. Ah, gêmeos, né? Irmãos, na realidade, né? Irmãos já começa aí. E por ser gêmeos, eu acho que é pior porque não entende, né? Irmãos, acho que um mais velho até tem uma maturidade maior. Gêmeo Os tá gêmeos nem aí, é igual a mim, o tem tempo mesmo direito. inteiro, né? É o tempo inteiro, né? Eles ficam nessa pegada, né? Gente, eu não, olha, sinceramente, eu dou meus parabéns para vocês, porque Ah, não, a gente não está pensando muito parabéns, não, porque acho que a gente está me- muito estressado. não, eu estresso com um, gente, eu não consigo nem imaginar assim, não passa na minha mente dois, não passa, é impossível pensar em dois, assim, em tudo, desde os primeiros cuidados lá atrás, e lidando com essas birras, lidando com escola, lidando com o trabalho, porque a pandemia foi coisa de louco também, né? Acho que piorou. Piorou, ter que trabalhar, cuidar da criança. Nossa, eu cheguei a quase ficar doida. Acho que Isso todo é que mundo. você é psicóloga, né? Então, eu tenho algumas horas que eu tenho que parar, respirar, falar, peraí, o que que eu diria para mim mesma nesse horário? Nessa hora, o que que eu diria? Qual seria a minha recomendação para a mãe neste momento? Aí eu faço esse tipo de coisa. É coisa. Autoatendimento. Peraí, deixa eu pensar, qual é o meu lado psicólogo para falar, porque senão eu quero gritar, dou uns surtos, dou uns berros aí de vez em quando, não tem jeito. Mas vamos ao que interessa. Vamos que vocês conhecem o mundo inteiro e optaram por ficar no Brasil. Então eu queria entender um pouco, conversar com vocês sobre isso, né? O que vocês conhecem, por que que vocês decidiram ficar no Brasil com tudo que vocês conhecem, né? Então, a primeira coisa, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Tá bom. Meu nome é André, eu sou físico, né, de formação, e apesar de física, eu nunca trabalhei com física, né? Fiz toda a minha carreira acadêmica na faculdade em exatas, mas sempre fui trabalhar com humanas, assim, economia, coisas do tipo, né? Uhum. E foi aí que eu conheci a Karina, a gente trabalhou junto, né, lá no Risk Office um bom tempo, foi meu primeiro emprego, né, foi um dos meus dois É que empregos que eu você tive na minha vida. é que você ficou lá a vida inteira, né? Você ficou a vida inteira do Risk Office lá. Sim, eu fiquei 12 anos no Risk Office e depois 7 anos na Vext, né, na Odebrecht. E cuidando de pessoas, tudo isso, eu fui para uma Uhum. área mais... Então, imagina, um físico trabalhando com economia e depois cuidar de pessoas, né? É bem É diferente, assim. bem Depois eu voltei diferente para mesmo. investimento e aí abri uma empresa faz um ano, assim. Eu sempre fui seletista, né? Sempre teve Caraca. aquele negócio de prever muito bem o fluxo financeiro, tudo isso, e quando você Uhum. vai para o empreendedor, para o empreendedorismo, você fica louco, né? Porque você Uhum. não sabe o que vai acontecer. Então foi complicado, isso na pandemia.
Mas falando um pouquinho da vida pessoal, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de viajar, né, que é o tema. É o tema aí. E desde os meus 12 anos, 10 anos eu viajo assim com família, sempre fui muito de família, isso daí é um dos motivos também de ficar ancorado aqui no Brasil, né, família. Então, esse é um dos pontos. Eu nunca pensei em ser pai, e quando eu me tornei pai, eu não consigo me ver de outro jeito também, né? Então, assim, É tentando bem juntar essa. tudo um pouco, mais ou menos isso, né? Tá, deixa eu só perguntar assim rapidinho. Você está com quantos anos, André? Só para a gente situar 41, eu aqui. não falei, né? Não, 41 41. anos. Então, nós somos pais de 2 meninos de 4 anos, o 4 Davi e o anos. Gael. Que Deus os ajude, né? Por favor. E a Pode ajudar. Cris? Eu tenho 39 anos, sou nutricionista. Assim, de maneira geral, sempre trabalhei na área de produção, com alimentação infantil. Uhum. Assim, apesar de gostar, assim, eu não tenho muito histórico de assim, sempre viajei, mas assim, com meus pais, a gente sempre, por ser uma família oriental, a gente sempre foi muito, acho que eu comecei a viajar para fora com uns 15 anos. Nossa. Meus pais, acho que não, assim, eles acharam que com 15 anos a gente podia conhecer um pouco mais o mundo, a gente foi para a Europa, Califórnia, os lugares estratégicos do meu pai achava culturalmente enriquecedor para adolescência, né? Que eu E achava aí, tudo um porre, que era você ia chiqueiro, sem eles ou você já só ia com eles na cidade? só com eles. Ah, tá com eles. Não Tá. viajei sozinha, não fiz Uhum. intercâmbio. Então, essa parte de viajar, assim, para mim, foi sempre muito. A gente tem aquela cultura, a gente guardava muito e eu viajava, sei lá, por mim, viajava uma vez a cada 3, 4 anos. O André já Uhum. pensa de outro jeito, uma vez por ano ele quer tirar férias, Uhum. ir para fora. Então, no fundo, eu achei até gostoso, mas não era uma cultura minha, assim. Por mim, eu poupava dinheiro e poupava dinheiro até morrer. Ele é Mas o, é né, ele comida que que é eu... o da das exatas, né? Que é o que trabalhou com economia por tantos anos e você que quer guardar, né? Ela fala que ia guardar, mas acho que eu guardo mais, assim, eu tenho a cultura de guardar mais do que ela, viu? Porque, Não, sim, mas assim, por mim, viajar, não viajaria todo ano, eu não trocaria É. de carro tantas vezes, né? Eu Uhum. tenho um outro, sei lá, não sei se é cultura ou... Ah, sim, sim, acredito que seja. E deixa eu perguntar para vocês, quais os lugares que vocês conhecem, que vocês conseguem nomear, assim, lugares do Nossa, mundo? então, assim, já- tem um lugar que a gente gosta muito, que é Disney, né? Então, Uhum. quando não tinha filhos, assim, a gente viajava pelo menos para Disney uma vez a cada 2 anos, 2, 3 anos. E minha família sempre viajou para lá. Então, desde os 9 anos, assim, eu vou para Disney. No sim ou no não, praticamente. Mas ela quer saber os lugares que a gente passou, né? Sim, sim. Então, Uhum. assim, a Disney a gente É passou que muito. ele tá partindo toda da Disney. Ah, tá. Eu estou tentando ver uma Eu cronologia. tô Então, entendendo. assim, então, Orlando, né? Orlando, Miami, a parte da Flórida, dos Estados Unidos. Eu fui conhecer alguma coisa fora desse circuito Estados Unidos, Nova York, Flórida, com a Cris mesmo. Não foi antes, foi quando eu pedi a Cris em namoro, eu fui fazer um mochila na Europa durante um mês. Você pediu Tinha mochila, acabado de pedir você ela em pediu ela em namoro e fui namoro e embora. vazou. É, aí foi. E ela já tinha feito algumas viagens antes também, que nem ela falou, né? Para Califórnia, para Europa, foi para onde? Foi para Inglaterra, França, Itália. Aí depois a gente começou, depois dessa viagem, né, a gente começou a fazer as viagens juntas, assim, né? Uhum. Então, nossa primeira viagem foi para Bariloche, né? A primeira viagem para fora. Então, a gente ficou uma semana, foi lá na neve, no inverno. Depois a gente fez muita viagem para a parte costa oeste dos Estados Unidos. Uhum. A gente conheceu bastante também Europa, então Itália, Portugal. Espanha, Portugal, toda aquela parte do miolo ali da Europa. A gente foi para Dubai, para Abu Dhabi, para o Japão. A gente conhece muito o Caribe, assim, então são Uhum. 10, 11 países ali dentro do Caribe que a gente fez Caraca. cruzeiro. A gente gosta muito de cruzeiro, né? Então, geralmente, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tenta pegar uma semana de cruzeiro, porque o custo-benefício é muito bom. Você vai, você fica num sistema all inclusive,
Já E vou tem pegar lá as 3, dicas 4 já, ó. paradas. Na época que o dólar não estava tão alto. É, que É, agora a sim. coisa tá feia. No total, Na América do Sul, Chile, né? no total, assim, vocês sabem mais ou menos a quantidade de países? Olha, Já é que eu contaram? tenho um Já mapinha contaram? ali, eu estou tentando ver o mapa. Tem um mapinha ali com todos os países que a gente visitou. Deve ter sido uns 25 a 30 países, assim. Poxa vida, meu sonho de Pensando os consumo. dois juntos, né? É, Juntos. Tem países que ela conhece, que eu não conheço, e Aham. vice-versa, né? A sua primeira foi com que idade que você falou? Acho que foi com 9 anos. Eu tô olhando como se vocês soubessem para que lado que eu tô olhando. Olha só a pessoa, né? Sim, sim. André, É mais fácil a gente olhar. né? Tipo, tô olhando como se vocês soubessem para que direção, né? Mas tudo bem. Sim, sim. A sua foi com que idade, André? Primeiro, 9. com 9 foi para 9 Disney. anos. Isso, E foi a, para a Disney. Então, a dos 9 aos 15 foi Orlando, foi assim. Orlando, foi para lá. E a Cris foi com 15, isso, Cris? Aí foi para a Austrália, seu primeiro lugar? não, Austrália eu nunca fui. A Ah, gente não. foi. A primeira viagem, acho que. Ah, não, minto. A primeira viagem que a gente foi para Disney. Então, meu Uhum. irmão devia ter uns 15, 16 anos, então eu tinha 12. Que acho que meu pai foi para lá, ele foi Ah, para lá e a tá. família toda. Aí depois meu pai pegava um dos filhos e viajava junto. Ai, que Aí não legal. viajava mais todo mundo junto, era sempre um dos filhos. É que isso aí é mais barato, né? A Foram gente tem que 15. economizar. Pô, tinha que ficar na loja. Ah, tinha que ficar um É que trabalhando minha na mãe loja. tem uma loja de roupa, então aí um filho tinha que cuidar da loja para o resto Justo, viajar. justo, é. Eu ia perguntar foi a impressão que vocês tiveram, mas eu não sei se vocês vão lembrar dessa impressão, porque vocês eram muito jovens, né? Essa Ah, eu impressão de. lembro. Eu Lembra? também Então lembro muito fala. bem. Então, Eu queria então. morar lá, eu achava um país fantástico, onde tudo era maravilhoso. Mas assim, era o conceito criança em férias, né? Aham, Então, dentro da acho que assim, para Disney. mim foi um vislumbre, tipo, nossa, que mundo maravilhoso, que mundo feliz, né? Aham. E era um consumismo que, assim, meu pai também não ficava comprando tudo para mim, eu sabia o que eu podia e o que eu não podia. Então, isso eu não tava, não vivia na fantasia, mas que eu achava que tudo funcionava, que o pessoal era Uhum. educado, mas não via nos olhos de que eu era uma turista, né? Que eu deixava Uhum. dinheiro lá. O impacto da outra língua também, ver todo mundo falando alguma coisa que você não entende, eu acho que isso daí me pegou muito, sabe? Aham. Mas assim, é que Orlando, Disney é uma coisa diferente, porque é uma viagem que você vai ficar feliz todo dia, praticamente, né? Então é a viagem mágica dos sonhos. É, Então, eu acho que para a Disney é uma coisa diferente e para outros países aí é mais cultural, é mais visitar pontos turísticos, assim, museus, tudo isso, né? Então, poxa, a minha impressão da Disney, assim, foi uma coisa mágica mesmo. Tipo, eu lembro que quando eu voltei, eu chorei pra caramba e eu queria voltar sempre, sabe? Poxa, a gente vai voltar, mês que vem a gente pode voltar, não pode? Eu era pequeno, né? Ela fala que nem E, o Benjamin fala pra mim, vamos pra praia, mãe, vamos pra praia, praia, que tá, praia que tá aqui do lado, como se a gente fosse pegar assim, tipo, vamos lá na rua ali, né? Vamos pra praia, mãe, vamos pra praia, vamos. É porque qualquer coisa para criança é muito grande, né? Uhum. Aquele negócio, aí você fala, você volta para uma casa que você viveu há muito tempo e fala, poxa, tinha a impressão que era maior, né? Então, É. assim, tudo para criança a dimensão é maior, assim, experiências, isso daí vale para experiência, para tudo. Uhum. Então, poxa, cativou de um jeito e eu cresci com aquilo, né? Então, por isso que até hoje eu acho que eu tenho esse apego grande à Disney, Tem eu esse tenho que mundo voltar de tempo em mágico, tempo, né, da Disney. né? E, assim, avaliando os lugares que vocês visitaram, o que você, assim, países que vocês olharam e falaram assim, nossa, esse aqui é um país bom, poderia ser bom para morar, ou não teve nenhum? Eu tenho um só, que Um eu só. moraria sem ser no Brasil. Seria na Alemanha, em Hum. Munique. Uhum. Então, assim, é um lugar que tudo funciona de um jeito, assim, organizado para todo mundo, sabe? Tudo muito... e o que me pegou muito foi assim, poxa, eles passaram por uma guerra gigantesca e reconstruíram do zero o negócio do mesmo jeito que era antes, praticamente, Uhum. mas com uma tecnologia também que você percebe. Mas, assim, a arquitetura, tudo isso é muito... Eles preservaram essa história, né? E tudo lá funciona de um jeito, Uhum. sabe? É tudo, poxa, metrô no horário certinho. Eu sei que em outro lugar do mundo
No Japão também é assim, metrô no horário, mas assim, lá tem a atmosfera meio medieval, que eu gosto, né? Entendi. Aham. E com a parte tecnológica. Então, é um lugar que eu moraria. E você, E Cris? você? Nunca senti assim, nenhum lugar vontade, que me desse vontade de morar. Uhum. Até o Sempre, próprio Japão, eu falei para o André, assim, é minha cultura, minha raiz, mas sim, jamais mas nunca moraria teve a lá. vontade, né, de... Não. Nunca assim, Uhum. eu quero morar aqui. O máximo, então, quando eu fui para Disney, a primeira vez, quero morar aqui, mas não sabia, não tinha maturidade, acho que necessária Sim. para compreender o que é, o que eu tenho que abrir mão para morar lá, né? Hoje eu não Uhum. me vejo morando em outro lugar. Já teve até vontade antes de ter filho, vamos morar nos Estados Unidos, né? Mas, assim, o que sempre vem à cabeça é, tipo, tem formação superior aqui, eu vou ser o quê lá, Uhum. né, nos Estados Unidos? Eu não quero ser vendedora de uma loja de roupa. Não que eu não me rebaixe, não é isso. Sim, sim, mas Não não é que eu funciona não... para você. Era isso que era talvez a próxima, era uma das perguntas aqui que eu ia fazer. Uma das coisas que pegou vocês em não e não. A gente sabe que o Brasil tem as suas dificuldades, a gente sabe que os outros países têm possibilidades, né, melhores de vida. E o que fez vocês não irem? Então, essa era talvez uma das coisas. Pode, eu te Acho que tem duas interrompi, Cris. motivações. Então, acho que é esse o fato do nível de ensino, acho que a gente não Uhum, consegue equivaler lá. Tenho amigas nutris que foram para lá, mas a maioria virou vendedora, né? Não que eu não, uhum. assim, tudo bem, se eu tiver que me sustentar, eu sou até empregada, babá, eu faço o que eu tiver que fazer, só não me Sim. vendendo o corpo, mas o resto, legalmente eu faço. E família, né? Acho que eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, em Nova York, perto de Nova York, e ele pena muito, eu acho, assim, eu acho que ele foi para lá como um sonho de toda imigrante, de dar uma vida melhor para a filha dele, para a próxima geração, porque a geração dele, eu acho que não é mal visto, tratam mal, né, o estrangeiro. A gente não tem amigo, ele fica isolado, ele precisa de ajuda, não tem ninguém, não tem mãe de ninguém lá, ele tem que se virar nos 50. Uhum. Dá até dó, sabe? Então, acho que não tem essa, é o que você falou, rede de E apoio, é né? a maioria das reclamações, assim, das pessoas com quem eu falo, que eu entrevisto. Eu tenho muitos pacientes que moram lá e que, né, eu atendo aqui, né? Que uma das maiores reclamações é justamente essa, né? A distância familiar e o ser tratado como imigrante, né? Porque independente do que você faça, independente do, né, de como ao lugar te recebe bem, você vai ser sempre imigrante. Sim. Sim, Você sim. nunca vai ser um americano. Não que a gente preze por isso, né? Mas você Sim. quer um dia uma equivalência. Pelo menos ser, né, ou bem visto, olhado, né, com bons Sim. olhos, alguma coisa desse tipo. E você, André? Eu acho que a maior motivação, assim, eu vou responder tentando falar a motivação de quem quer ir para lá de algum jeito. Uhum, Essa é o que eu penso, assim. Você vai para lá para mudar um pouco de vida, né? Para uhum, você melhorar, assim, ou ter uma continuidade naquilo que você faz, né? Eu sempre tive muito satisfeito profissionalmente aqui no Brasil, né? isso é Então, bom. eu trilhei uma carreira aqui, tudo isso. Então, assim, aí vai ao ponto, vai ao encontro do que a Cris falou. Você não vai para lá para mudar sua carreira drasticamente. Então, se você tivesse uma continuidade de emprego para você, uma oportunidade de seguir sua carreira lá, talvez isso daí me brilhasse os olhos de algum Uhum. jeito, né? Esse Se dinheiro talvez você nunca recebesse um apareceu. convite de uma empresa de lá para ir, né, alguma coisa desse tipo, Isso. você até Para fazer o que pensaria, ele faz aqui e lá. aham, até Sim. pensaria a respeito, né? Sim, e aí, quando você começa a ter uma relação, né, fixa, assim, um casamento mesmo, você não tem que ter uma oportunidade, tem que ter duas, né? Porque, É. assim, tem que ter uma para mim e uma para ela, já que ela tem uma carreira também. Então, Uhum, isso daí dificulta um pouco, né? A gente pensou muito em ir para lá, não pensou, mas a gente discutiu, assim, quando as crianças nasceram, tudo isso, para ter uma maior segurança, uhum, tudo isso lá fora, que você traz não sei se é uma falsa percepção de melhor ter uma melhor qualidade de vida, é claro, tudo isso, mas te traz sempre talvez uma falsa percepção que lá vai ser mais seguro, uhum, pensando que a gente está aqui numa classe um pouquinho mais elevada, então você não uhum. está tão no contato daquela insegurança. Claro, pode acontecer alguma coisa
na rua, mas uma pessoa de classe média, Sim, vocês média não estão alta, que tem uma numa qualidade periferia boa. que vocês estão mais sujeitos a riscos, os seus filhos não estão mais Sim, sujeitos, né, a estar envolvidos com pessoas, né, que vão fazer mal, todo mundo pode fazer, mas está mais sim, sim. dentro do risco, né? Vulnerável, É isso. isso, vulnerabilidade, E o isso outro mesmo. ponto é a família mesmo, né? Eu Uhum, acho que vai muito assim, a gente está bem alinhado em relação a isso, sabe? É carreira, oportunidade e toda essa parte de apoio, assim, de familiares, crescer com primos, crescer com tios, com irmãos, eu acho que é um diferencial para uma criança também. Aí, uhum. voltando, agora que pegou aquela pergunta de surpresa, tem sim, eu falava que eu moraria em Nova York, assim, porque eu falava que me lembrava uma São Paulo e que funcionava. Isso quando eu fui com Uhum. meus pais. Eu moraria aqui fácil, então tudo funciona igual São Paulo, fecha meia-noite, 1 hora. Mas isso com uma visão também de mais jovem, né, Cris? Isso, não agora, né? Não Agora, agora com então, não tem. família, né? Agora você vira, por É, exemplo, aqui tá né, ótimo. estudando lá na faculdade, né? Aquela coisa nossa da Isso. juventude, né? Não solteira, podia estar até namorando, mas sem Aham, filhos. uhum. Mas eu me arrependo de não ter feito um intercâmbio, algo do tipo. Você fez, foi Nossa, muito para bom, né? mim Foi uma foi experiência. transformador. Eu fui uma, voltei outra. Sim, sim. Então, assim, você está naquele momento de formação, não é formação, mas assim, formação de vida, né? Você é uma pessoa mais desapegada, assim, de tudo, né? É E, assim, e- tem desculpa, André, é que tem vertentes, né? Por exemplo, tem aquele pessoal que eu falo hoje que eu quero muito que o Benjamin tenha essa experiência quando ele for tiver idade para isso, para que ele consiga é, ver a vida de formas diferentes, né? Para que a mente dele se abra de formas diferentes. E no meu caso, eu estava numa mudança completa. Eu tinha perdido minha mãe, me divorciei e perdi o emprego no mesmo ano, assim. Então, eu Nossa, estava totalmente mexida. Eu falei, peraí, o que que eu vou fazer? Então, eu precisava dar uma balanceada, assim, me colocar no lugar, tal. E aí eu falei, eu vou para a Europa, colocar no Foi quase lugar. um ano sabático ali, né? Tirei um ano sabático para essa para se mudança. encontrar, né? Eu acho Isso. que. O meu foi até por isso, não foi nem muito para o inglês, assim, claro, fui para aperfeiçoar inglês, etc e tal, fui, mas o meu principal ponto foi realmente para me encontrar, assim, para descobertas, né, internas, e consegui. Ai, que Sim, sim, bom. que bom. Uhum. Mas eu falo assim, quando você está na fase de uma adolescência, você não tem uns apegos, assim, Isso. de relacionamento. Às vezes tem, né? Mas você não tem tanto apego, né? Uhum. Então, ter essa experiência, eu acho que é muito positiva para todo mundo, se tivesse a oportunidade. Então, meus pais nunca falaram para eu fazer algo do tipo, e eu nunca nem sabia que existia algo do tipo, né? Naquela época também, 20 anos atrás, acho que não era tão comum. Então, hoje, um arrependimento, assim, não é arrependimento, mas se eu pudesse ter oportunidade, eu teria Pelo feito. menos ter tido essa experiência, né? Apesar de você De ficar conhecer. 6 meses no mínimo, né? Uhum. Sozinho, né? Acho que cria uma maturidade diferente, né? É por isso que eu falo que eu quero que o Benjamin faça, entendeu? Eu acho que para ele vai crescer um pouco aí nisso daí. Sim. É, pulei algumas perguntas, porque vocês já falaram, que eu gosto de gente assim, que já fala antes de eu falar. Qual o lugar mais bonito do mundo que vocês conhecem? E- Ah, que eu gostei muito do Japão, né? Acho Uhum. que foi um lugar assim que eu não esperava tudo aquilo, por mais que a gente já tinha pesquisado os pontos turísticos, acho que me surpreendeu bastante, assim. Para mim é Japão também e Kyoto em especial. O Uma que cidade bem. era isso que eu ia perguntar? O que tem que mostrou essa beleza para vocês? Assim, Arquitetura apesar da gente não ser diferenciada? religioso, acho Uhum. que então são os templos, o como eles acreditam, né, na, na religião mesmo, né? Sim, Então, o sim. respeito que eles têm. De manhã, eu lembro até hoje, que já era umas 5:30 da manhã, a gente escutava de fora na rua, lembra? O monge, era de arrepiar, assim, os monges cantando, não era cantando, era murmurando, era Uhum. uma Os sonoridade mantras, muito são os gostosa dos mantras. pais, As assim mantras mesmo. mesmo. Era muito, acho que foi muito enriquecedor pessoalmente, assim,
de descobrir, nossa, por mais que eu tenha origem oriental, assim, tipo, eu nunca imaginei, assim, ser tão assim a cultura japonesa mesmo. E é uma cultura, assim, além da... Eu sou fanático e fascinado pela cultura oriental, né? Eu sempre li muito, assim, sobre cultura japonesa, adoro mangá, anime, então, assim, eu sempre gostei dessa parte, né? Uhum. E lá tem toda a arquitetura, que é linda, tudo... Kyoto é um lugar muito diferente do resto do Japão, porque é tudo muito... É tudo muito preservado, é tudo muito bonito. Em todo lugar do Japão é muito bonito, mas lá tem uma arquitetura muito antiga, Tá assim, me né? dando até Da vontade de época do conhecer o período, Japão. assim. Pode ir. Não, é sensacional lá. E o legal é que você vai nas províncias, cada um é muito diferente. Você vai para Tóquio, é diferente de Kyoto, que é diferente de Okinawa, que é diferente de Osaka, Kobe. Então, assim, todos os lugares são muito diferentes. Nossa, Acho que que é que bacana. nem ir para a Europa e cada país é diferente um do outro. Lá são as Legal. províncias diferentes, né? E cada um tem sua história, sabe? E uma coisa que foi diferente é que, assim, tirando a fase de criança, você começa a viajar, você começa a se comunicar melhor com as pessoas. Em qualquer Uhum. lugar do mundo, você fala ou inglês, ou tenta falar um espanhol, ou algo do tipo. Lá no Japão, ninguém falava inglês. A gente ia até dentro da Disney, no Japão, ninguém falava inglês. Então, Caramba! assim, era tudo, e era tudo difícil de você entender, mas você entendia todo mundo, sabe? Assim, não sei Uhum. se deu para entender. Porque Sim. as pessoas têm uma atenção Um tão senso de grande ajudar. com o turista que isso daí cativa todo mundo. Não é um lugar turístico assim. Uhum. Você pensa assim, Orlando é um lugar turístico, Europa é um lugar turístico, vive no turismo. O Japão, acho que começou a viver do turismo de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, toda cada economia que complicou lá, mas eles nunca investiram numa língua assim turística, nada do tipo. E começou a ter placa, essas coisas em inglês, de uns 15 anos para cá só. Então, eles estão Caramba. começando a ter esse negócio de receber turista. Mas a cultura deles de ajudar, Uhum. de viver em sociedade, já cativa você de algum jeito, sabe? Aí com É muito mímica te presente. ajudava, né? Dava aquele jeitinho Queriam de te levar a mostrar. gente, Olha que não, não é bacana. só a ponta. Eles pegavam, não, eu levo. Eu falei, meu Deus, Não, vai atrapalhar você, né? Eles, não, não. Eu falei, meu Deus. foi lá em Osaka isso, né? A gente pedia uma informação apontando o dedo para um lugar assim no mapa, o guarda pegou a gente e levou, né? Os 5, 6 quarteirões, Foi, né? a gente falava, não, não precisa, né? Tipo, a gente Levou só a quer. gente até o ponto e foi embora depois. Tipo, andou Nossa, uns 5 quarteirões com a gente. que máximo. Sabe? Então, Por assim, isso que falam, né? A educação dos japoneses, né? Mas aí é um país de é, contraste, assim. Mas aí tinha horas, por exemplo, no metrô, que são aqueles trens lá que o pessoal literalmente empurra a galera Uhum. para dentro, a gente pegou sem querer. Aí o André falava que ia ficar duro que nem uma estátua, porque o pessoal atropelava. Quero ver me atropelar. Então, é muito. Depende do lugar que você está, a educação. Não é que educação, eu é acho o que movimento deles. Né? eles são educados do ponto de vista de sociedade, em viver Uhum. juntos, sabe? Toda essa parte de moral, tudo de ética, tudo isso, eles são, poxa, acho que talvez a cultura mais avançada, assim. Mas do ponto de vista pessoal, eu não acho eles educados. Eles são muito Hum. rudes, são muito... uma cultura muito machista, sabe? Acho que está tendo um impacto muito grande com os jovens agora. É uma cultura muito fechada, sabe? Então, assim, tem esse contraste. Essa da cultura Para a machista, eu estava sociedade, conversando esses dias com meu marido sobre isso, né? Que a gente estava saiu alguma matéria a respeito, né? Acho que do ministro, né? Que fez algum comentário. Agora eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu. Eu falei, nossa, é uma cultura tão avançada, né? Há milênios na nossa frente e ainda permite nessa esse machismo ainda está enraizado ali, né? e eles são muito enrustidos em algumas coisas, né? Então, ou você vai achar um japonês que é muito conservador, do ponto de vista de costumes, assim, ou um jovem que é porra louca total, né? Não tem uma balança, assim, não é? Então, Então, mas não, eles são, então, não é nem porra louca, porque eu lembro que assim, na Disney, então, todo mundo usava chapeuzinho, eu lembro que eu até comprei nossa, aquele isso da daí foi... Shelly, era um mó espalhafatoso, mas eu comprei, falei, vou me entrosar. Aí no metrô, eu toda feliz com aquele negócio na cabeça, não tinha mais ninguém, só tava eu no metrô. Eles, Eles eles, guardaram, Era guardam, 8 ou eles 80, né?
Então, na Não, Disney, eles estão no mundo Disney. Todo mundo é o que quer ser, mas aí quando eles entram no metrô, todo mundo volta a ser o soldadinho japonês. Eles guardam tudo, tipo, eles se transformam. Eu falei, gente, vocês têm é, problema mental. não, eles se transformam. Isso daí foi um absurdo. A gente saía da Disney, todo mundo fantasiado, todo mundo assim. Chegou no metrô, todo mundo Guardavam. tirou a máscara, Virou sabe? a Virou chavinha, a já era. chavinha e ficava olhando pra gente, que a gente foi assim até o hotel, ficava olhando pra gente, nossa, sabe? Tipo, que Parecia. mico, que menina micona. Eu falei, gente, vocês estavam do meu lado usando. É estranho isso. É o enrustido, sabe? Uhum. Essa parte assim conservadora assim da Mas por cultura isso que eu deles. acho que tem os autossuicídios, né? Então, eu não posso ser quem eu sou porque meu pai não É. aceita. Então, eu vou me matar, sabe? Meu Eu pai vai acho, ser feliz. eu acho que tem muito disso mesmo, um dos grandes questionamentos quando a gente começa a falar sobre suicídio, e aparece muito, é o Japão, né? Que ele tem um índice altíssimo de suicídio, sendo que Tem tem a uma floresta. cultura super avançada, né? É tanta coisa de bom lá, mas o que que eles estão guardando, né? Isso é um Eu Eles caso tenho estão suicídio, oprimidos, eu né? tenho suicídio pela honra também, né? Você acaba tem uma pressão muito grande da família, então você também, caso você não corresponda assim aos anseios da família, você desonra ela e você se suicida também. Nossa, Então acho que terrível. tem esses dois pontos Uhum. também, né? Estudante tem um índice muito alto de suicídio para estudante, né? Você percebe Nossa. que é quando eles não tiram boas notas, tudo isso. Boas Vocês... notas. Ah, não, eu ia falar, eu ia perguntar se vocês assistiram uma série, mas não era, era coreana. A personagem era coreana, não era japonesa. Tem uma coisa dela realmente satisfazer aquilo que o pai e o irmão queria. Sense8, vocês já assistiram? Ah, Não. Não. é muito boa, é uma série muito boa. Mas ela era, agora eu lembrei, ela era coreana, ela não era japonesa. Ah, tá. Então, Mas as séries coreanas estão aumentando. Séries não, coreanas são São boas. populares. a série não é coreana, mas passa, Ah, Ah, tá. atriz. são 8 pessoas de lugares diferentes e uma delas ela é coreana, então ela tem um pouco Ah, dessa rigidez, né, por conta da família, o pai era muito rígido, porque ela era mulher, não aceitava muito ela, aí ela tinha que provar algumas coisas, mas eu não vou contar para vocês, vou deixar para vocês assistirem. Você manda o Qual? nome. Eu vou mandar depois para vocês, é muito bom, adorei essa série. Eu sou muito de série, né? Eu amo série. Aí a gente também. depois que a gente tem filho também, a gente começa a sair menos, a gente assiste, Fica Fica na vendo série, série. né? a gente assiste série. Qual é o lugar mais bonito do Brasil? Vocês conhecem Brasil pra caramba também. Estamos pensando bastante agora na pandemia. Acho que o último que agora que a gente foi para Natal surpreendeu bastante. Eu gosto de praia, assim, mas eu prefiro muito mais montanha, muito mais clima frio, né? Eu fiquei apaixonado por Gramado. Então a Eu Cris acho, está lá no Nordeste e o André é, está lá no Sul. Tá no sul. assim, Nordeste é lindo, as praias são lindas, paisagens, qual foi o lugar lá de Natal que a gente foi lá que a gente foi mergulhar depois, aquele lugar é lindo lá, assim, Não lembro. eu também não lembro o nome, mas Gramado, para mim, poxa, também é a estrutura, a arquitetura, a estrutura, o clima, é tudo muito bem organizado. Então, é uma mistura de um monte de coisa que funciona, sabe? Uhum. E tem um quê mais, assim, de tradição alemã. Tudo isso, acho que você já Então vem percebeu um que eu gosto também pouquinho, da Alemanha. isso que eu ia falar. Tem um pouquinho da Então, Alemanha assim, nisso tudo aí. Então. eu gosto de coisa medieval, sabe? É. Assim, são duas culturas que eu gosto. Eu gosto muito de cultura oriental e toda essa história medieval, né? Então, tudo que eu leio de fantasia é medieval. E tudo que eu leio de coisas reais que aconteceram é oriental, período Edo, tudo isso. Assim, o shogunato, eu gosto muito disso. E você pega Gramado, é muito... Se lembra um pouquinho Uhum. colonial, coisa mais assim, indo mais para o medieval, né? Não que seja medieval, nada a ver, mas Sim, sim, assim, não, lembra. eu consegui entender aí a sua lógica de pensamento. E a Cris, então, gosta mesmo das belezas naturais. Sim, uma piscina natural, Uhum. quente, né? Lugar quente. Fugindo um pouco do E assim, São Paulo. é.
E acho que assim, do que a gente conhece, para falar a verdade, então acho que a gente conhece mais fora do que o Brasil, assim. A gente sempre viajou muito para fora. Agora na pandemia, como está tudo fechado, a gente acabou viajando mais assim internamente. Então, acho que a gente tem então, teve os benefícios da pandemia que fez a gente viajar. E com criança também, né? É. Com criança a gente acabou dando preferência aqui no Brasil, né? Meu, mas vocês foram para Dubai, que os meninos eram nenezinhos, né, gente? Eu lembro disso, eu Olha, pensei assim, falei, meu Deus, como eles conseguem? foi uma das melhores viagens Foi. que a gente fez, viu? A gente conseguia fazer tudo só nós dois, porque eles eram de carrinho. É, porque Não, depois e eles eles se começam a correr atrás, comportaram. né? Depois não dá mais. Não, assim, a gente foi também, eles se comportaram super bem, sabe? E foi um período legal, porque eles ficavam muito no colo com a gente, então Uhum. tem aquela proximidade, sabe? De ficar juntinho. Quando estava cansado, colocava no carrinho, andava e dormia. Então, assim, foi um misto de Deu experiências certinho, né? positivas, né? Para Sim. eles e para a gente, porque eu estava tenebrosa de ir nessa idade. Sim, eu Eu já estava mais imagino. animada, eu estava meio desesperada. Falei, meu Deus, vou ter que levar leite, como que eu vou amamentar em plena Dubai, Foi, país muçulmano, lá, como é que eu vou? estava iniciando a alimentação, né? Aí no final eu acabei tirando o peito e só comecei a dar forma lá, porque eu falei, não vou dar o peito lá, a pessoa andando no lugar Vai ser turístico. presa. Lá é complicado É, também, né? então aí acho que foi uma. Mas aí no final deu tudo certo, não tive nenhuma reclamação assim do que eu estava tão aflita de ir com eles tão pequenos. No final acho que deu tudo certo e foi ótimo. Foi uma das melhores viagens. Ai, que bom, que bacana. Ó, é experiência para os pais, né, gente? Impressionante Que tem como medo, ó, tem Sim, medo, falem com o André e com a Cris. Vocês têm medo de viajar com criança, falem com eles. viagem com 7 meses. não, e é impressionante como os gêmeos também orientais chama muita atenção, viu? Em todo lugar que a gente vai com eles, assim, e lá é mais complicado que tem a cultura também de Uhum. homem, tudo isso, né? E eles ficavam dando parabéns pra gente quando Ai, viam que que eram A dois legal. gente não, meninos. pro André, né? É, Para para mim mim, não. né? Parabéns, são dois É, porque meninos, você poxa, não imagina, você só foi o veículo, viu, Cris? foi É, só o veículo, só. né? Então, assim, e a gente ficava até um pouco receoso, né? Porque ficavam tirando foto deles, Sem eles pedir, eles sem vinham e pedir. tiravam. Era invasivo, às vezes eles ficavam, Caramba. a gente colocava no carrinho, aí vinha o pessoal e às vezes Levantava o levantavam o pano. pano para tirar foto. Gente, A gente falava, aí vamos raptar eles aqui daqui a Eu pouco. falava, André, vamos pegar o táxi, acho que daqui a pouco vem alguém roubar, né? ai, Então, que assim, medo. tem esse negócio aí que foi diferente, assim, sabe? Mas é um povo que, poxa, é um povo que é muito educado. Talvez Sim. seja o povo mais educado que eu conheci, Nossa, assim. sério mesmo? Então, esse ponto de Fora vista essa eu já não invasão conhecia. É. Fora essa de criança. invasão, eles eram educados. Mas educados o quê? No trato, assim, para falar com vocês, para... Tô na atenção também, sabe? Que, assim, Dubai é muito turístico, né? Então, Uhum. é um lugar que foi feito para receber turista, né? Foi Então, planejado. em compensação, a gente foi para Abu Dhabi, né? A gente viu um shopping. Porque Dubai é um mundo árabe que não é tão fechado. Você pode Uhum. andar, mulher pode andar de saia, sabe? A gente pode andar de mão dada lá, ninguém olha torto. Em compensação, a gente foi para Abu Dhabi, foi lá Era para uma Mesquita, mesquita. né? Aquela maior do mundo. E tem que vestir Tem que vir. burca, né? A Cris vestiu burca, tudo, e a gente estava com as crianças. E aí O neném o neném, tirou o um dos capuz, o dois meu capuz. tirou a burca da Nossa. Cris e eu tirei foto na hora. Aí eles pediram o celular para pagar foto, Deu sabe? bronca no Deu André. Não, deu bronca em mim, que eu Nossa. desrespeitei. Aí É. eu falei, mas foi o neném, sabe? Não fui eu, né? Aí depois eles viam que eram dois meninos, dava parabéns e acabava de dar bronca também. Então, Ah, se fosse meninas, não ia dar, né? Parabéns. acho que É, Aí ia talvez dar... dasse uns porros no neném também. ia mas falar, menina, o que você tá fazendo aí? Tá fazendo coisa errada. mas ali a Mesquita talvez tenha sido a Mesquita e o Louvre lá de Abu Dhabi, que eles têm um Louvre lá também, um museu, né? Nossa, Talvez sabia tenham sido não. os dois lugares mais bonitos que eu vi até hoje, assim, do ponto de vista de estrutura, sabe? Porque o Louvre O lá Louvre é completamente diferente da estrutura de Paris? não tem nada a Nada a ver, ver, Nada nem a nada a ver. parece. ver. Bem É diferente. bem menor, claro, mas Uhum. assim, fica na costa e o mar entra por baixo do museu, então tem um restaurante que o mar entra ali. Caraca. A arquitetura é linda. Uhum. E a mesquita lá é impressionante aquilo. Aquela mesquita Aquela é linda. mesquita é impressionante.
Nossa, É gente. De igreja, gigante. acho que aquela mesquita em Barcelona, Sagrada Família, acho que, Uhum, assim, do que a gente conhece, foi uma das mais sim. Né? bonitas que a gente viu até hoje. Nossa, gente, eu precisava de umas 3 horas, assim, para vocês contarem todos os detalhes. Eu ia perguntar uma coisa, eu li aqui, mas era uma outra coisa que eu tinha para perguntar. Você falou que vocês visitavam mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Por quê? Então, acho que tem dois pontos. Eu vou Uhum, começar respondendo essa, porque assim, eu sou do Nordeste, né? uhum, Então, eu conheço bem o Nordeste e eu cresci lá. Eu tinha talvez uma falsa impressão que lá, não é falsa impressão, mas tudo quando você é criança é maior, né? E sim. lá é muito perigoso. Eu lembro que eu morava em Recife, num bairro muito bom, e minha mãe não deixava eu ir na porta, no portão de casa, porque era perigoso. Era essa Uhum, sensação que eu tinha, sabe? uhum, Se a bola caísse na rua, não vai lá, chama alguém para pegar, porque você não pode pisar. E olha que era um bairro tipo Morumbi aqui, sabe? uhum. Então, assim, lá tem esse ponto, assim, pelo menos essa percepção que eu tinha quando era criança. E morar em praia é uma coisa, que nem morar na neve, né? Morando lá, pelo menos eu odiava morar na praia, É porque você fica bom só para suado. quem vai visitar, não para quem mora, né? É, pelo menos assim, por isso que eu gosto de. Minha mãe adora praia, morou lá, ela adora, prefere morar em praia. Mas eu fiquei com essa impressão, não gosto de suor, não gosto de passar Uhum, calor, gosto de sentir frio. Então, fazia de tudo para não ir para o Nordeste, porque é uma viagem cara. uhum. Imagina É com caro dólar mesmo. R$ 3, R$ 2, é uma viagem cara. Você vai para um resort sei lá, no Caribe, você vai sair mais barato do que para o Nordeste. Isso é Então, verdade. assim, a gente sempre optou por viajar para fora porque o custo-benefício era melhor. Era Entendi. uma viagem mais barata. Você vai para Punta Cana, por exemplo, é muito mais barato do que para o Nordeste. Agora não, com dólar 5 e pouco, Sim, 6 e pouco, uhum. não. Mas Mas era com na dólar época. abaixo de 3,50 é mais barato. Uhum. Até que você foi conhecer o Nordeste comigo em 2014, né? 2013, quando eu Foi. estava na Odebrecht. A gente foi fazer uma viagem lá para Pro Porto Bahia. de Galinhas, Não, foi para foi? Bahia, foi para. Nossa, qual que é? Praia do É. Forte. Uhum. Então, e é lindo tudo, mas assim, tem um ponto também que a gente sempre, nessas viagens, a gente começa a perceber. Turista brasileiro, brasileiro em si, a maioria, infelizmente, é mal educado, Uhum. né? E quando vai para fora, talvez eles não sejam mal educados, porque eles ficam ou receosos ou com medo, a língua é uma barreira imensa para você não se Você tem que perfazer em tomar cima de cuidado. alguém, né? Mas quando vai para o Nordeste, a gente via hóspede tratando tão mal o funcionário e que isso E lhe o próprio dava, hóspede, fura fila na furava hora a de Uhum. fila, comer, né? tudo. E a gente não via isso quando a gente ia para fora. Então a gente fala, questão financeira, né? Vai gastar um Sim. pouco menos, né? Que seja um pouco mais, mas na época era menos. E para ele não ter esse estresse, para eu não vou ficar brigando com um brasileiro porque furou minha fila, sabe? E lá fora ele não se comporta assim. E também tinha aquela sensação de que por esse preço eu vou ir para mais longe Um outro país, Sim. conhecer uma culturalmente cultura falando, diferente. né? A única coisa que o Nordeste ainda tem um ponto muito positivo em relação a outras viagens, assim, para mim é a comida. Para mim, a comida nordestina é a melhor que tem disparado, assim, se pegar tudo, sabe? Nossa, maravilhoso. Então, eu gosto de comida baiana, gosto de Uhum. comida pernambucana, sabe, nordestina em geral. Então, para turistar, do ponto de vista gastronômico, para mim é muito bom. Mas o Show. custo-benefício para viajar para fora ainda é melhor. Existe algum lugar que vocês ainda querem conhecer? Acredito que sim, né? Mas assim, Um qual que é o monte. próximo? Deve ter um monte, né? Mas assim, o que vocês pensam? Falam, nossa, queria ir para. Quer responder A primeiro? gente queria ir para a África do Sul já, Ai, que mas aí delícia! a gente cancelou, já era para ter ido na pandemia, acho que não em Era 2020. para a gente tinha passagem para abril de 2020, na pandemia. A gente comprado em 2019, aí cancelou, né? Era então a viagem que a gente estava esperando que ia ser com as crianças, para ver um safari Uhum. mesmo, né? E agora, assim, com a pandemia, a gente acabou nem vendo mais, assim, tipo, um lugar diferente, sabe? Sim, Mas agora, China, para agora mim deram ir tipo para a uma China. parada. China. É, É.
China, eu tenho loucura em conhecer também. Assim, era Japão e China, né? Antes, primeiro Japão, agora a China, mas assim, a China com criança é impossível, né? Quando eles tiverem, sei lá, uns 13, 15 anos, assim, talvez fique mais fácil, né? Eu não tenho tanta vontade assim, eu tenho da China tecnológica, mas de pessoa, acho que eu tenho repugnância por chinês, porque todos os nossos mas aí encontros que a gente teve com chinês em cruzeiro, nossa, eu queria dar na mão deles, porque vocês são todos mal educados. Mas assim, aí eu acho que tem uma birra japonês-chinês também. Não, Sabe? olha, Tem É tipo assim, eu tenho amiga chinesa e coreana, nada a ver. Nada a ver. Não, mas eles são muito Mal educados. entrões, assim, sabe? De passar na frente. Eu acho que é quase eu lembro que quando a gente foi para a costa oeste dos Estados Unidos, tem muito turista oriental, né? Então você não encontra brasileiro, mas você encontra japonês e chinês. E chinês, assim, nos últimos 10, 15 anos, acho você que encontra em turista todo mais do que lugar. japonês. Você encontra em todo lugar Porque chinês. economia bombando, tudo, então tem muito chinês viajando, né? E, nossa, é complicado, porque eles têm a barreira da língua, que não fala com ninguém, então é aquele grupo fechado, parece um monte de codorna junto, né? Umas 10 pessoas juntas, assim, e vai batendo em todo mundo, vai intrometendo, vai tirar foto e passar na sua frente, então acho que é Eles chato, assim, tem causam muito ali, chinês. né? Causam. Sim, não são todos, mas acho que é a maioria. Ai, gente, que Mas é conversa China, gostosa. Tailândia, toda essa parte oriental ali Hum. assim, toda a parte asiática Que ali tem aquela coisa que você Sudeste asiático. gosta, né? Que você curte, né? Essa parte, né? Do oriental, né? Sim, acho que é isso, né? Rússia já tive mais vontade também, mas tem tanta gente que fala mal da Rússia, assim, de turista, né? De você tem que ir, vai ser abordado por policial, essas coisas. Já tive Então, vontade de ir no Taj Mahal, na Índia, mas aí depois, vendo Aí toda a você porquidão olha deles, todo o eu prefiro... contexto e você desiste, né? Só deixa o Taj Mahal pra Tudo lá. bem, eu vi por foto, tá ótimo. Você olha todo o contexto e fala, não vou até lá só para isso. Não, deixa para lá. Não, aí falam que a gente tem que beber água, levar água potável. Eu falei, meu Deus, não vou ter tudo Não, isso. deixa para lá, deixa para a próxima vida. Né? Pode ser. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta. Qual o lugar de vocês no mundo? O lugar, assim, você diz o país ou... O lugar, o que vocês consideram um lugar. Não precisa ser lugar específico Tá. de físico. Qual o lugar de vocês no mundo? Eu já tive N respostas com relação a isso. Imagino. acho que é junto com a família, viu? Acho que a gente se sente completo, né? Tipo, por né? mais que... E se sente bem. É juntar os dois. Viajar é muito gostoso, tudo, mas assim, voltar para casa sempre é um pouco melhor, né? A volta Então, para casa é tá perto espetacular. tá perto de todo mundo, assim, tá perto de quem você gosta, você se sente seguro, se sente confortável, sente que tem alguém para conversar, para compartilhar, então acho que perto da família e dos amigos. O que eu falo, é que o André fala quando viaja não sente, mas quando eu viajo eu sinto saudade de casa. Sempre senti, mesmo quando eu viajava com meus pais. Eu sempre queria, por mais que estava delícia nos Estados Unidos, na Disney, eu sempre senti falta, então, da minha cama, de estar no lugar, então, que eu acho que eu sempre gostei, de ficar em casa. Sabe? Não é que eu Seu gostava de lugar ficar em casa, seguro, mas né? casa. Isso. Não, eu sinto falta, mas depois de um mês, assim. Não, eu sinto já umas 2 semanas não não dá para sentir falta. Até da comida, sabe? Eu também não, né? 2 semanas não sinto, não. 2 semanas não, quando tá começando a ficar bom, sem falta nada. Um mês, assim, eu acho que tá ótimo. Gente, olha, muito obrigada, adorei nossa conversa. Acho que a gente precisava de mais horas aqui, mas né, vamos respeitar os horários. Também tem que descansar. Demorou para sair, mas saiu. Demorou né? para sair, se mas saiu. coisa, Obrigada se mesmo. qualquer coisa. Pode deixar. E Bom, dá um beijo nos um beijo meninos e paciência para nós. para todo Sim, mundo. vamos. Um beijo, Tchau, tchau. tchau. Tchau, um beijo.